Vamos lá, antes daquele pedido de sempre, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe o link aí nos grupos de WhatsApp, me ajude. Vamos juntos chegar na meta dos 100 mil inscritos e pedindo para quem está assistindo pela primeira vez, deixe o like, se inscreva, isso é muito importante, ajuda a fortalecer o trabalho. Depois do empate com o Vila Nova, 2-2 ontem no Independência, Cruzeiro já está em Aracaju, na preparação para a estreia na Copa do Brasil, jogo importantíssimo, quarta-feira, jogo único, primeira fase da competição, empate classifica o Cruzeiro, importante, transmissão somente no streaming, no Amazon Prime Video. Quem já é assinante tem direito, quem não é, R$ 9,90 que custa por mês, Amazon Prime Video, esse jogo é transmissão exclusiva neste serviço, então é mais um serviço aí para assinar, para acompanhar o Cruzeiro diante da equipe do Sergipe. O Cruzeiro viajou com 21 jogadores relacionados, algumas ausências na lista e a principal delas, vou até falar mais sobre isso daqui a pouco, o zagueiro Maicon fora de mais uma relação e com o futuro incerto na Toca da Raposa 2. O Paulo Pessolano, em relação aos últimos jogos, a novidade é a volta do Matheus Silva, zagueiro, sendo opção ali. Ele não relacionou o Adriano, não relacionou o Lucas Ventura, o ex-Nonoca. Então, deve voltar ao esquema com dois zagueiros. Brock, Oliveira e Matheus Silva são as três opções. Aí o Rômulo deve jogar na direita, Bidu na esquerda, muito provavelmente. O William Oliveira deve retornar para o meio campo. Aí fica a dúvida se joga com Pedro Castro, com Felipe Machado, com o próprio Canezinho, mais o João Paulo. Lá na frente, Giovani ou Daniel, Vagninho e Edu. O esboço aí de um time provável, mas a definição da equipe vai ficar para o último trabalho nesta terça-feira à tarde no CT do Confiança em Aracaju. O Cruzeiro então concentradíssimo para essa partida. Importante, pessoal, o Cruzeiro já recebe pela participação na primeira fase R$1.270.000. Esse valor está garantido. A classificação vale R$1,5 milhão. Por que vale R$1,5 milhão? Porque é a cota para quem participa da segunda fase da competição. Então, uma classificação é importante demais para o Cruzeiro para receber este R$1,5 milhão quando disputar a partida da segunda fase. Então, vamos acompanhar. É o primeiro grande teste para o Cruzeiro, porque agora resultado interessa e interessa muito. Se até então no Campeonato Mineiro dava para fazer um teste, uma experiência, sem se importar com o resultado, agora não. O Cruzeiro precisa sim da classificação para tentar, pelo menos, ser melhor do que os dois últimos anos na Copa do Brasil, quando o Cruzeiro foi eliminado na terceira fase da competição, em 2020 para o CRB e em 2021 para o Juazeirense. Então, o Cruzeiro está com essa missão aí e como maior campeão do torneio, com 6 conquistas, é jogo fundamental na quarta-feira em Aracaju. Ainda sobre o jogo contra o Vila Nova, mais de 19 mil torcedores compareceram. O torcedor do Cruzeiro tem dado um verdadeiro show neste início de temporada, comparecendo ao estádio, fazendo sócio. O crescimento é impressionante também no sócio, e isso é muito importante. E esses 19 mil torcedores, mais de 19 mil, eles proporcionaram uma renda bruta de mais de 500 mil e uma renda líquida de quase R$240 mil. O Cruzeiro até usou as redes sociais para se desculpar pelo acesso que foi mais uma vez ruim. O Cruzeiro disse que contratou uma empresa e que a empresa não conseguiu prestar o serviço e que por isso está cobrando da empresa esta solução. E vamos ver o jogo contra o Pouso Alegre, que também será no Independência. Depois, aí não se sabe se o Cruzeiro continua no Independência ou se consegue uma nova negociação para voltar ao Mineirão. Mas, de qualquer forma, mesmo com todos os percalços, e claro, o torcedor merece ser tratado da melhor forma possível, é a razão maior do clube, o Cruzeiro ainda conseguiu R$240 mil de lucro, que é um valor importante. Para quem tem receita reduzida, meu amigo, o que tiver de lucro, de não ter que gastar, é fundamental para o Cruzeiro seguir o seu caminho de recuperação. Então, vamos seguir acompanhando e, claro, para que o torcedor possa ser muitíssimo bem tratado em todos os jogos que ele for, porque, repito, é a razão maior desta instituição. Vamos lá, pessoal, sobre a situação do zagueiro Maicon. O Maicon hoje treinou normalmente na Toca, juntamente com os outros jogadores que não foram relacionados.
E o que eu tento apurar, e vamos aguardar também, o Cruzeiro tem que se posicionar e dar um pronunciamento ao torcedor, por quê? A verdade é que o Maicon realmente foi contratado ainda na época, na gestão do Sérgio Santos Rodrigues, nem tinha o Alexandre Matos fazendo aquelas negociações, então ele veio e a informação da época do staff do jogador é que o Maicon, ele abriu mão de muita coisa para acertar um contrato de 3 anos com o Cruzeiro, que prevê um salário, pelo menos para um jogador do nível do Maicon, e eu já disse isso aqui, que eu não gosto de tratar de valores, mas acho que é pouco provável conseguir um zagueiro do nível do Maicon com o salário que ele veio para este ano de 2022, aí retornando à Série A, teria reajuste, o que é normal também com cumprimento de metas, essa é a informação. Então, ele veio para esse contrato e tanto que, como ele tinha contrato já, o Maicon ele entrou naquele pacote como todos os outros jogadores que já estavam no Cruzeiro antes do Ronaldo, não aqueles contratados. Então, como tem contrato com, na época, a associação ainda, no CNPJ antigo, então, mesmo assim, ficou aquela indefinição. E o Maicon foi chamado para se apresentar normalmente, veio, iniciou a pré-temporada, foi inscrito no BID, contrato de 3 anos, fez a estreia, participou de 3 partidas, recebeu o salário de janeiro, normalmente, no 5º dia útil de fevereiro, e nos últimos dias houve essa mudança de rota. Então, por isso que eu acho que é importante. O que aconteceu no meio do percurso? O Cruzeiro planejava enxugar ainda mais os gastos e colocar o Maicon dentro daquele planejamento? Ou mesmo com tudo que foi feito, o salário, claro, gente, não é um salário de 50 mil reais, não é isso, é um salário maior. E o que acontece? Esse salário então ficou além da expectativa, mesmo com a redução de gastos? É importante o Cruzeiro fazer esse esclarecimento. Por que houve essa mudança de rota, se num primeiro momento? Porque a situação dele é como a de vários outros, por exemplo, do Marcelo Moreno, do Ramon, do Cáceres, do Ayrton, aqueles jogadores que também tinham um contrato e o clube já, de cara, já definiu. Não, esses aí não vão ficar, vamos conversar. Com o Marcelo Moreno até teve uma conversa, mas desde o início todo mundo já sabia que essa conversa iria acontecer. E o Maicon, repito, vinha treinando normalmente e o Pessolano contando com ele no elenco, escalando, enfim, tudo isso que vocês acompanharam. O Maicon mantém aquilo de querer continuar no Cruzeiro, de seguir no clube, de negociação com o Santos, está muito em segundo plano. Pelo que eu apurei, está muito em segundo plano. É só se o Cruzeiro falar, ó, Maicon, infelizmente não tem jeito, você vai ter que seguir o seu caminho, então vamos publicar aqui a rescisão de contrato no BID e você vai seguir, assim como o Cruzeiro fez com vários outros. Por exemplo, o Lucas França, goleiro, que estava aí treinando e o clube definiu, ó, não precisa de treinar mais, está liberado e vai ser publicada a rescisão. O Vinícius Popó também, foi um caso assim. Mas então, o Maicon segue treinando com os jogadores que não foram relacionados e esperando essa definição de que o Cruzeiro possa ir procurar o staff do jogador então para tentar um denominador comum, para às vezes é uma readequação aqui, para voltando à Série A uma possibilidade, enfim, é muita coisa ainda que a gente não tem acesso, mas eu acho que é importante porque o Maicon, ele, com quem a gente conversa, é uma liderança neste elenco do Cruzeiro, mesmo com pouco tempo de casa, porque já jogou na base, conhece o clube, então, e pode ser uma peça importante na zaga do Cruzeiro para tentar voltar à elite do futebol brasileiro. Então vamos seguir acompanhando e apurando onde isso vai dar, qual será o destino, o futuro do Maicon, que, repito, por ele quer continuar no Cruzeiro, quer seguir para ajudar o clube a voltar à elite do futebol brasileiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Vamos lá!